Depois da graduação, Bruno Ramos, que nasceu no Rio de Janeiro, fez o mestrado em Estudos da Tradução na Universidade Federal de Santa Catarina. A pesquisa foi sobre o uso de transferência em narrativas, como a poesia e a literatura surda, produzidas em língua brasileira de sinais. Além de professor, nosso entrevistado é ator e participou do filme O Caso Libras, que recebeu o prêmio de melhor diretor em 2011 no Festival de Cinema Brasileiro de Los Angeles. Ele também desenvolve um trabalho de poesia com Libras. Nós recebemos hoje aqui no Entre um Café e uma Prosa para bater um papo Bruno Ramos. Seja muito bem-vindo à TV Caatinga. Eu sou ator, sou surdo. A minha formação e o meu mestrado é como professor de Libras. E eu moro no Rio de Janeiro. Então, você citou sobre o filme O Caso em Libras, sobre a minha experiência no filme. Realmente, nós conseguimos uma premiação em um festival lá nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, festival que teve lá. Nós conseguimos, como melhor diretor, Melise Maia conseguiu esse prêmio. E foi muito bom essa experiência que nós tivemos, que eu tive com a inclusão com os ouvintes nesse filme. Foi uma experiência muito marcante. Só eu sendo surdo nesse grupo, nesse elenco todo de ouvinte. Com tantas possibilidades, né, de profissão, você escolheu para seguir carreira professor e ator. Eu queria saber como é que surgiu esse interesse por essas duas áreas. Então, no começo, eu não pensava em ser professor. Eu pensava realmente em ser ator. Também eu não percebia no futuro o que ia acontecer comigo. Então eu gostava muito dos desenhos animados, piadas na TV, desenhos quando era criança. Isso foi percebendo em mim a arte dentro de mim. Mesmo não tendo legenda, não tendo acessibilidade, eu conseguia perceber a ruindade dos personagens, a maldade e assim por diante. Então, isso foi me ajudando dentro da comunidade surda. Então, eu sempre chamava, vamos ver aqui uma piada que eu vou contar. E os surdos gostavam bastante, davam risadas. Outra reunião de surdos era a mesma coisa. Também gostava de ver os filmes até o final e depois resumir a história do filme, sinalizar a história do filme. Isso foi criando uma produção artística e cultural identitária surda dentro de mim, por meio dessa produção artística. E também assim começou o meu trabalho como ator. Também no Instituto Nacional de Surdos, de Educação de Surdos, lá no Rio de Janeiro. Eles me convidaram para fazer algumas peças de teatro, como Os Três Porquinhos, como O Nascimento de Jesus, no Natal, e várias outras peças de teatro. Então, esse amor pelas artes dentro de mim foi crescendo. E fora do INES, eu também estudei na Associação de Teatro de Surdos, lá no Rio de Janeiro. Então, nós pesquisamos vários textos, adaptações para a comunidade surda, teatro, outros temas também, treinávamos. E assim eu consegui me desenvolver. Depois disso, quando eu já era ator, aconteceu por acaso, eu parti também para ser professor de Libras. Então, começou com a criação do Letras Libras pela Universidade Federal de Santa Catarina, no ano de 2006. Ela se espalhou para todo o Brasil, esse curso. Então, eu também fui fazer o curso de Letras Libras para que eu conseguisse mais profundidade na minha língua, na Letras Libras, para aproveitar e estudar essa língua, a linguística da Libras. Então, isso também me ajudou no meu trabalho como ator, com a experiência que eu já tinha como ator e o conhecimento da Libras que eu adquiri no Letras Libras. Então, isso ajudou a ter mais produção, eu consegui entender as regras da gramática da Libras, também a gramática do português. E hoje eu uno os dois, meu trabalho como ator e professor. Toda a sua carreira profissional, né, ela está bastante atrelada ao estudo da Libras, né? Além de ser essa sua forma de comunicação, existe outro motivo que te impulsiona pelo interesse da língua brasileira de sinais? Então, a Libras antes tinha muitas dificuldades. A qualidade da Libras, a produção. Então,
eu conseguia ver que a Libras ela tinha o seu valor, ela poderia me ajudar na minha visualidade como surdo, na minha abertura de mundo, como, por exemplo, os classificadores. Então eu aproveitei o curso da graduação de Letras Libras para colocar também na minha profissão de ator. Isso me desenvolveu bastante. Você também já trabalhou, já fez várias peças, né? Inclusive você foi protagonista do filme O Caso Libras, dirigido por Milene Maia, que recebeu o prêmio em Los Angeles. Eu queria saber como é que foi esse trabalho, que história é contada nesse filme e como é que foi essa atuação sua? Então, o filme foi feito pela diretora Melise e ela teve a ideia de fazer o roteiro sobre a sociedade e também a vida das pessoas surdas, as barreiras comunicacionais que elas passam, os problemas de acessibilidade. E ela escreveu esse roteiro, a Melise. Então, o filme conta sobre um caso policial em que a polícia pega um surdo e ele é preso, mas que esse surdo ele não tem uma comunicação, ele não tem os seus direitos respeitados, os direitos humanos respeitados, porque deve ser colocado um intérprete para que ele faça o seu depoimento, porque é um direito do surdo ter um intérprete e isso não tem acessibilidade, tornando muito angustiante para o surdo. Então tem as barreiras comunicacionais. Então o filme mostra sobre a visão dos ouvintes. Porque o filme foi feito por ouvintes e eu tive a experiência de participar. Então, eu tive a capacidade de fazer esse filme. Eles vieram até mim. Como foi que eles chegaram até mim? Então, a produção do filme, ela entrou em contato com o INES, com o Instituto Nacional de Educação de Surdos, sobre um ator, e o INES veio até mim. Então, quando eu cheguei na produção do filme, então eu vi que tinham vários atores famosos, o elenco era bem recheado, era bem especial, e eu fui escolhido para estar junto com eles, porque o INES ele já me conhecia, já via a minha sinalização, as minhas produções artísticas, e me colocaram. A gente vive hoje em uma sociedade que a grande parte das formas de comunicação é para pessoas ouvintes, né? Voltada para pessoas ouvintes. E aí, como é que é para um surdo, por exemplo, trabalhar, conviver, passear, fazer coisas pequenas, por exemplo, simples, como ir ao supermercado, numa comunidade onde as coisas são voltadas para as pessoas que são ouvintes? Então, eu não sou perfeitamente oralizado, só um pouco. Mas eu consigo viver normalmente. Já sou acostumado a visitar lugares como bancos. Na área médica, um pouco mais pesado, um pouco mais difícil. A gente se comunica pela escrita. Mas também eu consigo me comunicar com algumas pessoas porque eu não tenho medo de ouvinte por ele não saber Libras. Eu tento me comunicar. Eu aproveito meu talento como ator e eu consigo também provocar assim, os ouvintes para que eles me entendam, para que eles tentam me entender. Então, por exemplo, pedir um hambúrguer, eu quero que coloque isso, não coloque isso, e assim por diante. E quando as pessoas conseguem se comunicar comigo, elas ficam felizes, elas falam para os seus colegas de trabalho, então eles conseguem ver a minha Libras. E é uma experiência visual para eles. Então eu tento provocar para que as pessoas também conheçam o básico, para que eles tenham uma visão aberta, para depois também ensinar Libras para eles, no momento certo. Para que comece, eu como professor de Libras, os ouvintes eles não conhecem a Libras, então eu aproveito para provocar essa visualidade do ouvinte também, para que ele abra essa visualidade. Então, na sociedade eu consigo me comunicar bem. Às vezes tenho barreiras comunicacionais com pessoas idosas. Eles não conseguem me entender perfeitamente bem. É muito difícil, mais com idosos. Também com pessoas que são cegas ou ouvintes cegos. Então, se eles vêm na rua, eu tenho vontade de ajudar, mas se eu for tocar, eles podem se assustar, podem tomar um susto. E eu sempre que vejo, eu acho melhor chamar um ouvinte para que esse ouvinte ele vá ajudar a pessoa cega. Porque eu tenho a sensibilidade. Porque assim como ele, deficiente, eu também sou. E na rua, as pessoas cegas eles têm muita dificuldade por buracos na calçada e assim por diante. Às vezes o ouvinte eles passam despercebidos,
com isso, porque eles conseguem ouvir, conseguem ver, mas eu tenho a sensibilidade de ver a pessoa cega e ver que ela precisa desse apoio, dessa ajuda, me preocupo com isso. Então, ela pode se sentir angustiada, nervosa, mas basicamente isso. Nesse contexto, já aconteceu algo assim que marcou sua vida, positivo ou negativamente? Eu tive muitas marcas negativas. Hoje eu tenho uma autoestima muito melhor. Mas eu tive algumas marcas negativas, como por exemplo o desenvolvimento educacional, quando ainda não tinham letras libras, só na sala de aula inclusiva. Então eu não tinha um modelo de surdo, um modelo de profissional surdo. Todas as minhas salas eram ouvintes. Então eu sabia que os ouvintes eles tinham um poder maior, porque eles conseguiam ter várias outras opções de profissões. E quando eu tive um modelo de surdo, eu consegui melhorar a minha autoestima, ter marcas positivas com a criação do Letras Libras pela UFSC. Então, eu nunca tinha visto o Letras Libras, sempre letras em inglês, letras alemão, letras grego, letras com foco em russo, na língua russa. Mas a primeira vez que eu vi o Letras Libras, isso me ajudou bastante, o empoderamento também da comunidade surda. Então, a criação da lei para a apoderação da pessoa surda, da cidadania da pessoa surda, dos seus direitos, isso tem marcas positivas em mim. Eu tenho um sonho também que no futuro melhore bastante. Você acredita que a língua brasileira de sinais ela tem a atenção que merece aqui no Brasil? Então eu percebi que tem aumentado bastante a visualidade na Libras por causa da lei, das políticas, né? Por exemplo, na política, recentemente, o candidato Bolsonaro, enfim, outros candidatos também, eles tiveram intérpretes e muitas pessoas elas conseguiram ver o que é isso, perceberam ver que é a Libras, que é a língua de sinais. Nas cidades que eu vou também as pessoas falam, eu sei um pouquinho de Libras. Eu, tá certo. Também me perguntam como é que eu faço um curso de Libras. Eu dou contato de pessoas que dão curso naquela cidade. Então eu acredito que o Brasil ele tem melhorado bastante e ainda vai melhorar. Sei que vai demorar, por exemplo, daqui a uns 10 anos, eu acho que vai estar muito melhor. Claro que no começo sempre é com imperfeições, mas é importante também para melhorar, eu acredito nisso. Infelizmente a gente vive numa sociedade, né, onde ela expressa vários tipos de preconceito. E aí, seja pela estatura da pessoa, pela questão racial, pela opção sexual. E no seu caso, você, enquanto surdo e negro, já aconteceu algo, algum tipo de discriminação com você? E como é que você lida com esse tipo de situação? Então, é verdade, eu sinto preconceito, já senti de várias formas, vários problemas, opressões. Então, eu percebo que por eu ser negro e também por eu ser surdo, então as pessoas pensam que eu não sou capaz de ser um profissional. Então, eu mostro que sim, eu sou capaz, sou possível. Tem sido uma dificuldade bastante. Então, eu sinto preconceito principalmente na rua, os olhares das pessoas para mim, por causa do meu cabelo, por causa do meu nariz, da minha aparência. Será que eu sou feio? Não, mas eu sou humano, sou como você, sou igual a você. Nós nascemos igual, nós nascemos no mesmo país. Então, eu não consigo entender a consciência da sociedade ouvinte. As pessoas pensam que ele é negro, ele é violento. Não, mas os brancos também fazem guerras, também são violentos. Então, é muito, muito difícil. Eu tento com um jeito me adaptar, tentar mostrar às pessoas que não é assim, provocar a sociedade, mas sempre sofri preconceitos até hoje. Mudando de assunto agora, você tem um envolvimento com poesia, né, em Libras. Qual o sentimento que essa arte te proporciona, Bruno? A minha produção artística é a minha vida. A arte é a minha vida. Minha visualidade, minha percepção de mundo, minha naturalidade, isso é natural para mim. Meus pensamentos, minha visualidade, isso é a produção artística na minha vida. Então, eu procuro as partes positivas das coisas. Então, tento tirar os problemas que acontecem nas coisas, as coisas negativas, e a arte me dá essa inspiração para conseguir vendo o lado positivo e a produção.
Porque no mundo nós sabemos que existem muitos problemas, violência, criminalidade, mas eu não quero escolher esse caminho. Eu acho melhor escolher o caminho do bem, procurar esse caminho das coisas positivas, das oportunidades para a minha vida, para a minha felicidade. E a arte, ela me dá essa felicidade. Eu não procuro esses caminhos ruins. Seguir esse caminho na minha vida. Falando agora de futuro, quais são os seus planos aí para os próximos anos? A minha proposta para o próximo ano é criar lá no Rio de Janeiro o primeiro festival de literatura surda, também o desenvolvimento, a interação que dá inclusão entre surdos e ouvintes. Eu penso isso para o futuro. Eu acho que é isso. Também tem alguns projetos, algumas propostas artísticas para o futuro. Isso vai ser desenvolvimento, acessibilidade, mostrar à sociedade sobre quebrar esse paradigma da opressão, sobre o preconceito, o racismo, também a cultura surda, a identidade surda, para ajudar a acessibilidade artística. Acho que é isso que eu penso para o futuro. A gente já está encerrando e como eu estou diante de um poeta, né, se aprecia demais a arte, eu gostaria que você compartilhasse alguma poesia assim que você gosta muito, para a gente encerrar esse momento. Então vamos lá, a câmera é essa? Vamos lá, ok. Imagine o mar com as suas ondas. Eu sento em frente a ele e fico olhando o pôr do sol. O pôr do sol tão lindo. A maré subindo e baixando. Também imagino minha família, meu amor. A maré sobe, a noite chega com seu céu estrelado. O farol está piscando e eu só olhando o mar. O sol nasce, mais um dia veio. E assim todos os dias, para sempre, sempre se amando. Bruno, muito obrigada por sua participação, espero que você tenha gostado, né? E desejamos muito sucesso e felicidades aí para sua carreira. Eu que agradeço. Gostaríamos também de estender os agradecimentos ao Núcleo de Práticas Sociais Inclusivas da Univasf e ao Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas do EF Sertão. Agradecemos também a você que ficou com a gente até o finalzinho dessa entrevista. Muito obrigada. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.